Mano, pra pensar comigo. A Copa do Mundo é o lugar onde os jogadores viram lenda. Tem craque que joga 15 anos em clube, e mesmo assim, a história dele fica marcada por 7 jogos. Por que Copa é isso? Ou você aparece, ou você some. E hoje a gente vai falar de um assunto que é simplesmente uma das coisas mais insanas do futebol. Os maiores artilheiros de cada uma das seleções mais pesadas do planeta em Copas do Mundo. Peguei no site da FIFA, e lá tem o ranking. Peguei os 10 primeiros da atualidade, e montei essa lista aqui. Lembrando que estão em ordem de gols, ou seja, do jogador que fez menos gols, até o que fez mais gols. E não é só falar o nome e o número, não. Porque alguns desses caras fizeram gols em 2 Copas. Outros destruíram em uma única edição. E tem até caso de seleção que chegou longe, fez história, mas nunca teve um artilheiro monstro em Copas. Bora pro vídeo. Começando com Marrocos. Marrocos entrou para a história em 2022, chegando numa semifinal e colocando o futebol africano em outro patamar. Mas em Copas do Mundo, o maior artilheiro marroquino ainda tem um número bem baixo. Saladine Bassir, 3 gols. E isso não é demérito. É simplesmente porque Marrocos, por muitos anos, não teve campanhas longas em Copas. Ou seja, poucos jogos, menos chances, menos gols. Mas se Marrocos continuar crescendo do jeito que cresceu em 2022, esse recorde tem tudo para cair logo. Agora vem a Bélgica. Uma seleção que teve uma geração absurda recentemente. De Bruyne, Hazard, Courtois. Mas em Copas do Mundo, o maior artilheiro belga é Romelu Lukaku, 5 gols. E o número também parece baixo, mas tem um motivo. A Bélgica nunca teve tanta tradição de chegar sempre em semifinal. A grande campanha foi em 2018, quando ficou em terceiro lugar. E ali o Lukaku marcou gols importantes. Agora a Holanda. E aqui começa uma parte muito curiosa. Porque a Holanda é uma das seleções mais respeitadas da história. Cruyff, Van Basten, Bergkamp, Robben. Mas o maior artilheiro deles em Copas tem Johnny Rep, 7 gols. E isso mostra muito como a Holanda sempre foi mais time, mais coletivo, mais sistema, do que uma seleção que depende de um artilheiro fixo em várias Copas. O Rep brilhou principalmente em 74 e 78. 2 Copas em que a Holanda chegou na final. E mesmo assim, ninguém passou ele até hoje. Agora Portugal. E aqui vem uma curiosidade pesada. Porque se você pensa em Portugal hoje, você pensa em Cristiano Ronaldo. Mas em Copas do Mundo, o maior artilheiro português não é ele. Eusébio, 9 gols. Eusébio fez isso em 1966. Portugal ficou em terceiro lugar. E ele foi artilheiro da Copa. Teve jogo que ele virou praticamente sozinho, e a seleção portuguesa vive até hoje daquela campanha histórica. Então é por isso que o Eusébio ainda reina. Agora Espanha. Campeã do mundo em 2010, Tiki-Taka, Xavi, Iniesta. Mas quando a gente fala de gols em Copas, David Villa, 9 gols. E ele foi essencial principalmente na Copa de 2010. A Espanha ganhou muitos jogos por 1-0. Ou seja, era um time que dominava a posse, mas não fazia goleada. Então o Villa era o cara que destravava. Sem ele, talvez a Espanha nem tivesse levantado a taça. Agora vem Inglaterra. E a Inglaterra é uma seleção curiosa. Sempre tem jogadores bons. Sempre tem mídia. Sempre tem pressão. Mas quase sempre cai antes do esperado. E mesmo assim, o maior artilheiro deles em Copas é um nome bem pesado. Gary Lineker, 10 gols. Ele foi artilheiro da Copa de 1986. Centroavante raiz, oportunista, que vivia dentro da área. E até hoje ninguém passou. Agora sim, entramos no nível dos monstros. A Argentina. A seleção de Maradona, Kempes, Batistuta. E hoje, o maior artilheiro argentino em Copas é Lionel Messi, 13 gols. E o mais incrível é que Messi fez isso em várias edições, crescendo Copa após Copa. E 2022 foi a consagração. Messi fez gol em praticamente todas as fases. E terminou campeão do mundo. Ou seja, ele não só bateu o recorde. Ele fechou a história perfeita. Agora a França. E aqui vem um dos recordes mais absurdos da história do futebol. Just Fontaine, 13 gols. E o detalhe é que ele fez isso em uma única Copa, 1958. Até hoje ninguém superou o recorde de mais gols em uma edição. E isso é tão insano que parece mentira. E mesmo a França tendo Mbappé, Henry, Zidane, o Fontaine continua lá no topo. Imortal. Agora vem o Brasil. E o maior artilheiro do Brasil em Copas é Ronaldo Fenômeno, 15 gols.
E o Ronaldo é um caso de filme. Porque ele viveu a tragédia de 98. E a redenção de 2002. Em 2002 ele marcou 8 gols. Fez 2 na final. E virou campeão do mundo como protagonista. E aí ele cravou o nome na história. E fechando com o maior de todos. Miroslav Klose, 16 gols. O maior artilheiro da Alemanha. E o maior artilheiro da história da Copa do Mundo. E o mais impressionante. Ele fez isso com consistência. Sem ser o jogador mais midiático do mundo. Sem ser o mais habilidoso. Mas sendo o mais eficiente. E no final, ele ainda levantou a taça em 2014. Ou seja, recorde mais título. Lenda completa. E aí eu te pergunto. Qual desses recordes mais te surpreendeu? Pra mim, tem 2 que são muito doidos. Fontaine ter 13 gols em uma Copa só. Portugal ter Eusébio acima do Cristiano em Copas. Agora comenta aí. Qual seleção você acha que vai quebrar o próprio recorde na Copa de 2026? E se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve. Porque aqui a gente fala de Copa do Mundo do jeito que você gosta. Com número, história e emoção. Tamo junto!